Bom dia, terceiro ano, tudo bem, gente? Vamos lá? Aula de literatura. Hoje, no nosso cronograma, no planejamento, temos uma revisão de conteúdos. Porém, eu percebi que alguns assuntos nós passamos um pouco depressa quando estudamos, principalmente no nosso primeiro conteúdo, que era um pouco longo para ser estudado. E o que é que eu vou fazer? Vou retomar esse conteúdo para que eu possa trabalhar esses pontos que foram passados mais rapidamente. Então, nosso primeiro ponto, ainda dentro do assunto do romance da década de 1930, nosso primeiro assunto, o autor Jorge Amado foi o autor que nós não estudamos muito bem. E temos que estudar Jorge Amado por quê? Porque é um dos maiores autores de nossa literatura, principalmente uma referência baiana na literatura. Ele é um dos escritores mais populares do período de 1930, não só por ter boa parte de sua obra adaptada para a TV, cinema ou teatro, mas também pela tematização de dezenas de livros que escreveu em 70 anos de carreira. Ambienta seus escritos principalmente no seu estado natal, a Bahia. Então, Jorge Amado é um ícone da literatura nacional e da literatura baiana, principalmente. Por que isso? Porque um dos motivos é essa adaptação que ocorreu, muitas minisséries, filmes, peças teatrais baseadas em obras dele, como Capitães de Areia, como Mar Morto. Então, isso tornou o autor uma referência dentro do cenário nacional. Algumas pessoas que não tinham contato com literatura, não valorizavam tanto a literatura, passaram a conhecer Jorge Amado, por exemplo, com Dona Flor e seus dois maridos, ou Tieta do Agreste, Gabriela, Travo e Candela. São obras de Jorge Amado que muitas pessoas viram na TV, ou no cinema, ou no teatro, e aí sim se deram conta de que estavam diante de uma peça, de algo baseado, de algo de Jorge Amado, e aí ele se tornou muito popular justamente por ter sua obra exposta de diversas formas e maneiras ao longo de 70 anos de carreira. Raquel de Queiroz, ainda também em 1930, ela é uma das primeiras mulheres a conseguir projeção nacional na literatura. Olha só, hein? Então ela faz parte de um momento até mesmo do que nós vivemos hoje, dessa luta das mulheres. Então, na questão da literatura também era difícil, se você observar romantismo, parnasianismo, arcadismo, realismo. Tem alguma autora, referência? Não tem. Então Raquel de Queiroz é uma das primeiras, isso já em 1930, a conseguir uma projeção, um destaque, um respeito na literatura nacional. Ela não escreveu tantos romances porque ela também era jornalista e se dedicava ao jornalismo e à escrita de crônicas. Mas, nos anos da década de 1930, uma cearense, que era Raquel de Queiroz, ela teve um olhar para o dilema dos retirantes e da seca. Então, a obra dela trata da imigração nordestina para a região sudeste e se enquadra no ciclo da seca. Lembrando da classificação das obras, a obra de Raquel de Queiroz é uma obra que pertence ao ciclo da seca, certo? Se for classificar a sua produção. E Jorge Amado é o ciclo do cacau social, porque também tinha uma projeção social nas suas obras. E chegamos agora a Érico Veríssimo, também outro autor que participou do romance da década de 1930, certo? Que é notável também pela questão de suas obras terem se tornado peças teatrais, ou foi para o cinema, ou virou uma novela, virou uma minissérie, alguma coisa. Ele gostava de escrever, um ponto interessante, livros em que um dialogava com o outro, como se fosse aquela trilogia de filmes que vocês costumam assistir, ou temporadas de seriados em que você consegue acompanhar a evolução do personagem. Um exemplo disso é o romance Clarissa, que é publicado em 1983. Quando é publicado em 1993, desculpem, Clarissa ainda é uma criança, certo? Uma criança. Isso lá em Porto Alegre, que ela fica em uma pensão, certo? E depois, já em um outro livro, Clarissa já deixa de ser uma criança. Isso em 1936, no livro Música ao Longe. Ela retorna à sua cidade natal já como uma pessoa adulta. Então o livro está sempre dialogando com o outro, estabelecendo assim uma relação com o personagem
em que você quer ver o desenvolvimento desse personagem, se interessa pelo desenvolvimento desse personagem, levando assim você a ler diversos livros do mesmo autor, Érico Veríssimo. Então foram esses autores que eu não poderia deixar de comentar com vocês, de trabalhar com vocês um pouco, que são referências, são marcos da nossa literatura, principalmente do romance da década de 1930. Já tínhamos estudado nesse romance da década de 1930 José Américo de Almeida, José Lins do Rego, Graciliano Ramos. Aí agora já temos Jorge Amado, Raquel de Queiroz e Érico Veríssimo. E atividade para casa nas páginas 86 e 87. 2 páginas somente de atividade para casa. Qualquer dúvida, falem comigo através do WhatsApp. E até amanhã com nossa aula de redação. Tchau, tchau.